Já estamos de volta com Hora Geral e durante o intervalo as perguntas, elas aconteceram, até porque os nossos cinegrafistas estão preocupados. Tem o Anderson, tem o Carioca, tem o Luciano, mas todos estão em forma, né? Quem está um pouco acima do peso é Júlio Pereira, mas ele falou que vai retornar para sua casa a pé. Caminhar, por exemplo, doutor, ajuda a entrar em forma, a perder a barriguinha? Qualquer tipo de atividade física, ela contribui, sem dúvida, para gasto calórico e, em consequência, para perda de peso. O Carioca fez uma pergunta no intervalo que eu achei até interessante, ou seja, dieta emagrece? Então, na verdade, a dieta é uma denominação muito ampla, né? Pra gente... O ideal seria que a pessoa envolvida fizesse uma reeducação alimentar. Então, ela comesse em porções menores, várias vezes ao dia, por exemplo, né? Comendo a cada 3 horas, por exemplo. Agora, essas dietas, essas famosas dietas, acho que todo mundo que está acima do peso já algum dia já tentou fazer ou já fez, basicamente ela consiste na retirada de uma das substâncias essenciais para a digestão. Então, ou a gente tira o carboidrato... Tira o refrigerante... ou a gente mexe na proteína ou nas fibras. E com isso a gente não tem combinação desses alimentos e acaba perdendo peso. E às vezes perde muito peso e muito rápido. Então é paciente que às vezes perde 20, 30 quilos em 2, 3 meses. Só que o problema é que o organismo ele não consegue viver sem a combinação dessas substâncias. E aí o corpo começa a cobrar para esse indivíduo que ele retome a ingesta dessas substâncias. Até que depois de algum tempo, 3, 4 meses, que ele já perdeu um bom peso, ele devagar tenta retomar isso. E aí o que acontece? O organismo, como mecanismo de defesa, absorve tudo que ele pode. Então é a história do paciente que perdeu 30, 40 quilos, reintroduziu aquele alimento que ele tinha tirado, e aí ele ganhou os 30 e 40 e mais uns 10 quilos. Que é uma maneira do organismo encontrou para se proteger de uma nova aventura dessa. Doutor Joaquim, Uriel Vilas Boas ligou no 3041-6777. Qual a idade mínima e a máxima para fazer uma cirurgia? E por que não se faz uma campanha sobre este assunto? Bom, Uriel, a idade mínima é de 16 e a idade máxima de 65 anos. Mas isso é relativo, né? Eu, por exemplo, já operei pacientes mais jovens e mais velhos. O que a gente tem que avaliar, na verdade, são as condições individuais, né? Mas a média é de 16 a 65 anos, né? Quanto às campanhas, no Brasil a gente está engatinhando quanto a esse tipo de conscientização. Nos Estados Unidos, hoje em dia, já existe uma campanha muito forte, né? Isso já há alguns anos. A gente, quem tem a oportunidade de viajar, já deve ter visto em metrô, por exemplo, campanhas de alerta para a população dos riscos da obesidade, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está num estágio muito menor quanto a essas campanhas de alerta à população. Mas realmente isso seria muito benéfico para a população de uma maneira geral. O Carlos Souza do Embaré, depois das refeições, sinto o estômago inchado. O que pode estar acontecendo? Deixa eu aproveitar a pergunta do Carlos. Às vezes também, dependendo da comida, não é que você não tenha satisfação, você se sente um pouco, não seria bem inchado, um pouco pesado, um pouco indigesto. E tem algum tipo de refeição, poxa, estou tão bem, por que isso acontece? Bom, isso é fácil a gente entender. O nosso cérebro e o nosso apetite, eles não estão sincronizados. Se experimentar, se você chegar hoje na sua casa, por exemplo, faça o seguinte experimento. Tenta retardar a sua mastigação. Então, a grande maioria das pessoas se alimentam muito rápido. Se a gente, por exemplo, retardar a nossa alimentação, por exemplo, hoje eu vou chegar e vou mastigar por 30 segundos cada colherada. Cada colherada. Você vai perceber que antes de você acabar a sua refeição, o seu apetite vai reduzir muito. Por quê? Porque deu tempo do seu cérebro estar sincronizado com a velocidade do seu apetite, com essa necessidade real de alimentação. Quando a gente come muito rápido, o cérebro da gente não deu tempo de ser avisado. E aí é o que acontece isso. Quando a gente vai, por exemplo, no rodízio,
E come, 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 come. E a hora que a gente sai lá fora que a gente percebe, nossa, eu comi demais. Porque nessa hora o cérebro começou a ser avisado. E sem esquecer que você está fatiando um pedaço de carne, já vem o garçom com o espeto na sua cara. Vai cupim aí, tio? Você está comendo, põe um pedaço. Aí quando você vai ver... Já foi. Aí você sai bem pesado. A Adriana Galvão do Gonzaga, doutor Joaquim, como fazer para as crianças se alimentarem melhor e não se tornarem obesas? É importante a gente ressaltar que criança obesa, ela tem 70% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, o foco na criança tem que ser realmente muito importante. Só que a criança, ela é o reflexo da família e dos pais, né? E do ambiente que cerca essa criança. Então, por exemplo, ambientes contaminados com hábitos não pouco saudáveis, como hábitos de ingesta frequente em restaurantes de fast food, hábitos mais sedentários, né? Isso vai contribuir para que essa criança, num futuro próximo, se torne uma criança obesa e mais para frente um adulto obeso. Então, mas também tem o outro lado. A criança, ela tem esse poder se os pais, por exemplo, têm hábitos saudáveis, alimentação saudável, é muito fácil também da gente contaminá-la, né? E fazer com que ela mude esses hábitos ruins que ela tem no momento. Doutor Joaquim, esse negócio de hábito também tem muito a ver com a família. Eu tenho um amigo que, por sinal, ele deve estar acompanhando o programa, e ontem estava conversando com ele, na parte da manhã, aí ele falou assim para mim, eu tenho que ir ainda em casa, rápido, que nós tínhamos outros compromissos, porque o meu filho pediu couve. Eu falei assim, é mesmo? O filho dele tem 7 anos. E eu achei interessante, não é natural. O filho podia falar, pai, traz pastel. Pai, traz uma coxinha. Não, meu filho pediu couve. E isso tudo, o que é? É que em casa, com os familiares, os pais tendo este hábito, os filhos, lógico, vão seguir. Como eu também tenho um amigo, ele é dentista e a filha dele deve estar com uns 6, 7 anos. Desde o começo, eles incentivaram a filha a tomar o leite de soja. E ela não consegue tomar o leite que nós tomamos, leite integral. Ou seja, acho que tudo isso depende de hábito. E lógico, hoje, doutor, me corrija, nós temos muita informação, que no meu entendimento é para a gente, no mínimo, errar menos. Exatamente. Como você disse, a criança para poder comer couve, ela tem que ter experimentado, para gostar de couve, ela tem que ter experimentado a couve. E se não houver uma insistência, um estímulo, a oferta para essa criança, ela nunca vai gostar de couve. A Clara Pereira da Biquinha, o metabolismo interfere para a pessoa se tornar obesa? Sem dúvida, né? O metabolismo de cada pessoa é que determina, de uma maneira geral, se essa pessoa vai se tornar ou não obesa. Então, por isso que existe uma pessoa que tem uma chance maior em se tornar obesa em relação à outra. Mas também a gente tem que lembrar que só o metabolismo não é o único responsável para ela se tornar obesa. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes, se a gente pegar um saco e não colocar nada dentro dele, ele vai continuar vazio. Esse saco só vai encher se a gente colocar alguma coisa dentro dele. Então, para a gente se tornar uma pessoa obesa, a gente tem que tem que ingerir uma quantidade grande de alimento também, né? Lógico que, às vezes, por metabolismos diferentes, uma pessoa comendo, 2 pessoas com metabolismos pouco semelhantes, ingerindo a mesma quantidade de alimento, uma pode engordar e a outra não. Mas as 2 têm que ter ingerido alimentos. O Jorge da Costa do Marapé, quem pode fazer a cirurgia de redução de estômago? Bom, existem algumas normas, né, que a gente tem que ter para poder indicar a cirurgia para o paciente, né? A primeira é tentar, de todas as maneiras, esgotar o tratamento clínico, através de reeducação alimentar, de algumas situações, né, mudanças de algumas situações. E depois a gente tem que ter alguns critérios, né? Que a gente faz através de uma continha da relação do peso com a altura da pessoa, né? que é o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Quando essa pessoa tem esse índice de massa corpórea acima de 40, essa pessoa é considerada obesa mórbida e ela tem indicação para cirurgia. Ou quando ela tem esse índice de 35 até 40, mas a gente tiver junto alguma doença, como pressão, diabetes, colesterol alto, artrose,
a gente também indica a cirurgia. Tá certo. Doutor, muito rapidamente, mais uma pergunta pelo 3041-6777. Os nossos telespectadores estão ligando, não vai ser possível a gente, lógico, passar todas as perguntas, né? Mas tem uma aqui do Rubens, ele que acabou de ligar, uma do Felipe, Felipe Santana na Ponta da Praia. É verdade que tomar todo dia suco de laranja com couve emagrece? Não, não é verdade. Na verdade, você pode até perder peso. Se você tomar, por exemplo, suco de laranja e couve e se alimentar e não comer o resto das substâncias necessárias para a sua digestão, você vai perder peso. É aquilo que a gente explicou. Não existe combinação de alimento e a gente acaba perdendo peso. Só que o organismo não consegue viver sem todas essas substâncias. Então você pode emagrecer e na hora que você recorrer a esse tipo de alimento novamente, que é necessário para você sobreviver, você começa a voltar a engordar. Também acho que o certo mesmo é procurar um médico, né? Que tem tanta informação na internet. Sabe o que eu fiz? Eu peguei berinjela, bati no liquidificador, tomei em jejum e só almocei. Não. Lógico que ela vai... Só isso não segura uma manhã, por exemplo. Nenhum tipo de radicalismo em dietas funciona a longo prazo. Elas funcionam de imediato. Lógico. Num curto espaço de tempo, mas a longo prazo não funciona. Doutor Joaquim, estamos chegando no final da hora geral. Vou deixar 30 segundos para que o doutor Joaquim Guimarães Neto, cirurgião bariátrico, possa deixar uma mensagem aos nossos telespectadores. Por favor. Então, eu gostaria só de convidar os seus ouvintes, né, a população em geral, para a nossa caminhada da pesada. É uma caminhada que a gente faz sempre no mês de outubro, para comemorar o dia de combate à obesidade, o dia de combate mundial à obesidade. Doutor? Essa nossa caminhada vai acontecer no dia 19. Domingo que vem, então? Domingo que vem, às 9 horas da manhã, no Canal 6. Né? Então, estão todos convidados. Quem quiser se inscrever lá pelo consultório, eu vou passar o telefone. É 3232-5394. E é 3232? 5394. A partir de que horas, dia 19? Às 9 horas da manhã. Tá certo. Todo mundo pode participar? Todos estão convidados. Bom, obrigado, doutor Joaquim Guimarães Neto. Muito obrigado pela sua participação. Continua mais um pouco. O cirurgião bariátrico conversando com os nossos telespectadores. Deixa eu mandar aqui um beijo especial para a dona Altemísia, que está sempre acompanhando o Hora Geral. Meu amigo Carlinhos, oficina do Carlinhos, hoje completando mais ano de vida. A teatróloga Neide Veneziano, um beijo, Neide. A Solange Helma Martins, o Cláudio Long, também Paulo Bonavides. São alguns dos nossos aniversariantes pela data de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro. Se você também está completando o aniversário, parabéns, felicidade, saúde. E até segunda-feira, às 7 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do Hora Geral. Um abraço assim, ó. Um abraço muito especial para você. Tchau, tchau. Bom final de semana para você. Tchau.